Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Danúbia Silva, do curso MBA Gestão Estratégica de Vendas e Relacionamento, e vou trazer aqui o meu pitch da importância do letramento racial nas organizações. Como uma especialista em diversidade e inclusão, vou aqui fazer minha autodescrição, sempre pensando na acessibilidade de pessoas com baixa visão ou com deficiência visual. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Estou hoje com os meus cabelos trançados de roxo e amarelo, com um coque na cabeça. Estou usando um óculos branco e um colar de bujos. Aqui nos tópicos discutidos, vamos falar um pouquinho da visão geral, porque vamos falar de letramento, qual é o público-alvo, alguns exemplos e por que nós devemos pensar na questão do letramento racial. Por que estamos falando de diversidade, inclusão e letramento racial? Lembrando que hoje somos 56% da população brasileira e que desses 56%, onde 54% estão inseridos em ambientes corporativos ou nas organizações de um modo geral, nós temos aproximadamente 5% somente em quadros de administração, em conselhos de administração de grandes empresas. Estamos falando de 4,7% de quadros gerenciais ou executivos e de 6,3%. Só que se nós somos 56%, o porquê que não temos essas pessoas, principalmente em quadros estratégicos de lideranças? E quando nós fazemos a interseccionalidade para mulheres, esse número ainda diminui. E se estamos pensando hoje num movimento de mercado, onde estamos falando de diversidade e ESG, que também estão atrelados às questões de governança corporativa, o porquê que ainda é um desafio? Quando falamos em público-alvo, hoje estamos falando de pequenas, médias, grandes empresas. Lembrando que nós temos as empresas que estão listadas lá na B3, na Bolsa de Valores, que elas têm que apresentar um planejamento sobre diversidade, e o tema racial está sendo falado muito fortemente. Estamos falando das organizações de um modo geral e da sociedade, porque todos nós vivemos em sociedade, né? E a sociedade ela é norteada por regras. Então, eu sempre gosto de falar que quando estamos dentro de um CNPJ, somos vários CPFs carregados de crenças, valores, costumes, e que em algum momento que nós assinamos ali o código de ética e de conduta, e às vezes ainda tem organizações que não possuem um código de ética e de conduta, ali está escrito, né, para uma boa convivência, que é proibido beliscar, que é proibido xingar, que é proibido discriminar o coleguinha, mas em que em algum momento as crenças do CPF falam mais alto do que estamos ali dentro do CNPJ. E por que estamos falando sobre isso? Ainda estamos falando, essa é uma publicação da ONU de fevereiro de 2023, que o cabelo das mulheres e das mulheres negras, principalmente o cabelo crespo, ele não é enxergado como um cabelo profissional. Estamos ainda falando, em 2023, que 64% dos jovens afirmaram que já sofreram racismo no ambiente escolar. Estamos falando ainda de 167 anos para uma igualdade racial dentro das organizações. Estamos falando que mulheres negras recebem 55% que homens brancos. E como que pensamos em mudar esse cenário? Primeiro é reconhecer a estrutura racista do nosso país, entender um pouco mais e profundamente o contexto histórico do Brasil e não só pautado aí numa história romantizada que nos foi contada, fazer o teste do pescoço, por que eu não trabalho com pessoas negras? Você já teve alguma liderança negra? Apoiar as ações que tragam a diversidade, questionar se a sua organização pensa em ações que colaborem com a diversidade. E aí, Danúbia, pensando como que eu faço para ser uma pessoa aliada no combate ao racismo? Primeiro é buscar o conhecimento, que é muito importante, e não só buscar o conhecimento, compartilhar esse conhecimento, pois ainda assim a palavra das pessoas não negras, elas reverberam 5 vezes mais do que a palavra das pessoas negras, principalmente quando estamos falando sobre racismo. Reconhecer os vieses inconscientes. Gente, todos nós temos preconceitos. Quando reconhecemos esses vieses e conseguimos entender, nós temos uma outra ótica sobre o assunto. Construir relações de pontes e não muros. Eu gosto sempre de pensar nessa comunicação pelo afeto e muito mais em trazer a informação e trazer um momento de reflexão do que o embate propriamente em si e dar continuidade na temática. É assim que nós construímos uma sociedade pautada em outros saberes, outros pontos de vista quando estamos falando sobre o racismo. Deixo aqui o meu contato para vocês.
Conectem-se comigo e muito obrigada.